Nós vamos estudar aqui, pessoal, essa partezinha, tá? Onde, de forma mais intensa, né? De forma mais, como é que a gente pode falar? Aprofundada, não é? Nós estaremos trabalhando essa parte dos círculos, não é? Muito interessante esse estudo aqui, pessoal, muito importante, tá? Porque ele trabalha, ó, a forma um pouco mais aprofundada, né? Por exemplo, começa por secante, são circunferências que possuem dois pontos comuns, não é? Então ele está trabalhando aqui, ó, com mais de uma circunferência. Se você for olhar direitinho aí, lá em cima do título, ele está dizendo assim, posições relativas entre duas circunferências, não é? Então, ó, a gente já estudou uma circunferência só, observou o que ela tem, né, as partes que ela tem. Agora é a hora de relacionar com outra, tá bom? Então, raio da circunferência, raio 1, porque se a gente está tratando duas circunferências, né? Raio 1, raio 2, aqui, ó, ok? E a distância também 1, a distância também 2. O que é que está acontecendo? Está acontecendo uma intersecção. Professor, o que é isso, professor? Ó, intersecção. Quando a gente estuda conjunto, quando nós estudamos conjuntos, nós trabalhamos assim, certo? A intersecção. O que é que está acontecendo aqui? Quando você vê esse U de cabeça para baixo, perceba que está tendo um U de cabeça para baixo aqui, não é? Então ele está dizendo que é a intersecção entre R e K. Isso aqui, galera. Professor, o que é isso? Isso aqui é o seguinte. Eles estão ligados, tá? Ligadinhos aqui, ó. De forma que essa parte da distância, ela pertence aos dois. As duas circunferências, tá? Ela pertence às duas circunferências. Tanto a uma determinada circunferência, como também a outra. Ó. Então, o que é que ocorre? Quando nós temos aqui uma secante, nós estamos trabalhando essa parte da intersecção, tá bom? Entre as duas. Onde ele está falando o seguinte, olha aqui a definição, certo? R1 menos R2 está entre a distância de R1 mais R2, tá? Então, só repetindo. R1, o raio 1 menos o raio 2, ele está compreendido na distância onde o raio 1 está somando ao raio 2, certo? Então, assim, galera, bem tranquilo, ó. Observe que a distância é a mesma, tá vendo? Por isso que ele faz essa analogiazinha. A distância é a mesma e ela está tendo uma interseção, não é? Certo? Aqui embaixo, ele está falando que o raio, quando você subtrai o raio, é menor do que a distância, que é menor do que a soma dos raios, certo? É uma definiçãozinha um pouco carregada, mas na prática vocês vão entender direitinho. Essa parte da tangente aqui, ó, tangente exterior. Ó, pessoal, a tangente exterior, ela é bem tranquila, não é? Ela é dividida aqui, ó, em interior e exterior. A exterior ela é bem tranquila. Existe uma intersecção, mas apenas do ponto, ó. Apenas do ponto. A circunferência ela não chega a realmente ficar com alguma parte na outra, né? Ela só toca aqui, ó. É o mesmo ponto, tudo bem, mas ela só toca. Aqui não, aqui ela entrou. Dá para perceber direitinho, pessoal? É como se fosse uma célula, né? A célula aqui, no caso, ela tá entrando. Aqui não. Aqui ela só tá tocando aqui, ó. Tá? Então, a definição que ele coloca, ó. A circunferência 1 está intercedendo com a circunferência 2 através do ponto de tangência. Por que tangência? Porque está tocando, certo? Aí essas circunferências, elas só, tipo, só se tocam, né? Elas não ficam que nem a secante, tipo, Exatamente. entram uma dentro da Perfeito. outra. Perfeitamente, tá? Beleza. Então aqui, ó, o centro 1 e o centro 2, a origem 1, origem 2 é igual também, ó. Eles são iguais, ó.
Tá? O raio 1 e o raio 2, ele tem o mesmo valor da distância. Não é? O mesmo valor da distância. Esse aqui não. Esse aqui, o D, ele fica entre. Ele é simétrico, né? Ele é simétrico. A distância daqui para cá é a mesma da distância daqui para cá. Porém, ele está entre os raios. Aqui não. Aqui ele está dizendo que os raios são a mesma coisa da distância. Tá? Então, aqui, ó. O raio é igual a R1 mais R2. São esses dois rapazes aqui. Tá? Pessoal, desse outro lado aqui, nós temos a tangente interna. Ali foi tangente externa, tangente de exteriores, né? E aqui é a tangente interna. O que é que ocorre? Ela entra totalmente aqui na célula, como se fosse uma célula, a gente fazendo a analogia. E ela tem o mesmo pontinho aqui, ó. Esse ponto, ela serve para as duas tangentes, tá? Tanto para a maior quanto para a menor. Tá ok? Então perceba que ela entrou totalmente aqui, ó. Certo? D é igual a R menos R2. Esse R1 menos R2 é quando existe essa entrada da circunferência, tá? Toda vez que a circunferência entrar, perceba que nessa ele já colocou R1 menos R2, né? Porque ele já está começando a contar a distância menos a parte da outra distância, tá bom? Mesmo assim foi nessa. A distância é igual a R1 menos R2. Você vai contabilizar, né, o quanto essa outra circunferência está dentro aqui, o quanto essa circunferência entrou. Externas são as circunferências que não possuem ponto comum. E a distância, os centros é maior que a soma entre os valores dos seus raios. Então, galera, aqui está bem tranquilo, né? Está bem verídico aqui, ó. Tá? Ó, o raio 1, certo? Ele é bem distante aqui do raio 2, certo? E ele colocou que a intersecção é vazia. Por quê, pessoal? A intersecção é vazia, tá? Porque não está existindo intersecção. Eles em nenhum momento eles se juntam aqui. Em nenhum momento eles estão realmente se juntando, tá? Não existe intersecção, conjunto vazio. Já aqui embaixo, ó, internas são circunferências que não possuem ponto comum, a distância entre seus centros. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o que é que ocorre? Ela entra, né, ficam duas circunferências, porém não existe toque, tá? Ela não existe toque, ó. São circunferências que possuem ponto comum, que não possuem ponto comum, e a distância entre seus centros é menor que a diferença entre seus raios. Então, ele está dizendo, ó, que D é menor que R1 menos R2. Tá bom? Então, vejam só, minha gente. Ó. Essa parte teórica, ela é uma partezinha realmente mais chata, né? Você vê que só a gente falando assim dá aquela dor de cabeça. Raio menor com raio maior e subtraiu e somou. Mas quando a gente voltar, eu vou colocar umas questõezinhas e vocês vão ver que isso aí não é bicho de sete cabeças, não.